Diz uma coisa, você que chegou até aqui, 30º shiur aqui do nosso estudo Nefesh HaChaim, talvez você estudou também o livro do Kuzari, 200 shiurim, talvez você estudou outros livros por aí, sobre motivos de mitzvot, explicação das mitzvot, explicação do mundo na perspectiva judaica. Me diz uma coisa, qual a diferença? Para que serve tudo isso? Que diferença isso faz? Que diferença faz se você sabe como funciona a estrutura do ser humano, que ele tem 3 partes, Nefesh, Ruach e Neshama, e a influência do ser humano sobre toda a existência, sobre o mundo, que o ser humano foi criado B'Tselem Elokim, uma semelhança divina na qual foi dado a ele o controle sobre toda a Kedushá e a santidade que se espalha pelo mundo. Que diferença faz entre você que estudou, que tem esse conhecimento, e alguém que não sabe tudo isso, mas também cumpre as mitzvot? A priori, o que gera toda essa positividade no mundo são as mitzvot. Então, que diferença faz entre você, que entende isso, que compreendeu, que estudou, e alguém que faz exatamente a mesma coisa? E às vezes, talvez, como a gente viu no show passado, pode ser até prejudicial, pode ser até perigoso. No momento em que você começa a estudar e tentar entender e se aprofundar, entender o motivo das mitzvot, você pode acabar, muitas vezes, tentando pensar o seguinte: olha, eu entendo tão bem, eu compreendo, está tão claro para mim, que eu acho que aqui nessa mitzvah combina fazer um pouquinho diferente. E aí você começa a fazer umas reformas no judaísmo, e aí as coisas saem da linha e perdem o caminho. Então, talvez, vamos deixar tudo isso de lado. Talvez vamos focar no cumprimento das mitzvot, aprender as halachot, e ficar por aí, e ficar nesse sentido. Mas a gente encontra que o Rambam, que o Maharal, o Kuzari, Nefesh HaChaim, Chachmei Israel, de forma geral, eles trataram dos motivos das mitzvot, explicando o conteúdo de cada mitzvah, o significado dela, por que a gente cumpre isso, e de onde vem a força e o poder do ser humano de criar, e de produzir, de trazer santidade para o mundo. Eles trataram desses assuntos, eles viram isso como assuntos importantes a ponto de escrever livros sobre essas questões. Então, a pergunta é, por quê? Por que isso é importante? Que diferença isso faz? E será que realmente esse é o caminho correto? Então, vamos lá. A gente tem, na verdade, 3 tipos de pessoas que cumprem mitzvot. Podemos, analisando assim de fora, podemos ver que tem 3 tipos de motivos pelos quais as pessoas cumprem mitzvot. Não vamos tratar aqui de motivos de pressão social, ou de eu cresci assim, porque esses motivos não são realmente motivadores que levam a pessoa a agir de determinada forma, são simplesmente questões sociais e psicológicas, no qual a pessoa se encontra naquela situação, ele não vê saída, mas ele não gostaria de estar lá. A gente vai falar sobre 3 tipos de pessoas que querem estar aqui. 3 tipos de pessoas que querem cumprir o Shabbat, que querem cumprir Kashrut, que querem rezar, que querem estudar. 3 tipos de pessoas que querem estar aqui, cada um com um motivo diferente. Vamos tentar ver qual deles é o ideal e a gente vai conseguir responder essas perguntas. Primeiro caso é alguém extremamente culto, extremamente conhecedor, filosófico, analisou todas as mitologias e todas as religiões e todas as culturas, todos os folclores, e dentro da análise dele, ele também começou a lidar com o judaísmo, e ele achou o judaísmo extremamente interessante, ele gostou das mitzvot, ele gostou da explicação das mitzvot, ele viu que o judaísmo é produtivo para a sociedade, para o ser humano, para o ambiente familiar, e ele viu algo de bom no judaísmo, algo positivo, e ele decidiu cumprir. Ele decidiu seguir o caminho das mitzvot, porque esse parece, aos olhos dele, o caminho correto. Esse é um tipo de pessoa. Isso é bom ou ruim? Por um lado, é bom. Por um lado, ele está cumprindo os atos necessários. Por outro lado, na hora que ele cumpre as mitzvot, nessa forma, desse sentido, simplesmente porque ele chegou na conclusão de que esse é um caminho positivo, caminho que eu quero seguir, então, a mitzvah, para ele, na verdade, não é algo santo, não é algo kadosh, não é algo ligado com o Kadosh Baruch Hu. A mitzvah, para ele, é simplesmente um comportamento social ideal aos olhos dele. Se daqui 5, 10, 15 anos ele encontrar um caminho diferente, ele vai simplesmente mudar de caminho. Para essa pessoa,
o judaísmo se tornou não uma religião, não algo que veio de cima para baixo, e sim algo humano, criado por seres humanos, poderia muito bem ter sido criado também por seres humanos, mesmo que ele concorde que tem algo divino que foi entregue por Deus, ele pode dizer simplesmente, eu gostei do ponto de vista. Se tivessem sido criados por um grupo de seres humanos que sentaram e calcularam, analisaram o melhor caminho, eu também faria isso. E quando aparecer uma oportunidade de algo mais interessante, ou quando aparecer uma mitzvah, uma halachá, que não pega muito bem, não gostou muito dela, ou não combina muito bem com a nossa cultura moderna, não combina muito bem com a situação social na qual a gente vive, ou, peraí, isso daqui pode ser que não é politicamente correto, essa pessoa vai acabar seguindo o que parece correto aos olhos dele, e não o que parece correto à Torá. Então, isso daqui é um pouco problemático. Ele tirou a santidade das mitzvot. E o que dá sentido para as mitzvot é a santidade em si. A gente tem aqui tem uma série no nosso canal aqui chamada Luzes das Mitzvot, na qual a gente explica várias e várias mitzvot, o motivo por trás delas. E na introdução é explicado o seguinte conceito. O conceito de que cada mitzvah ela esconde dentro dela também a kedushá, uma santidade especial. Isso se encontra na própria palavra mitzvah. Existe uma forma diferente de ler a Torá, chamada Atbash. A Torá ela foi escrita em hebraico, ela foi entregue em hebraico, e existem formas diferentes de aprender a Torá, de ler a Torá. Numerologia, por exemplo, das letras, as letras têm um valor numérico, que muitas vezes significam outras coisas, porém existe uma forma chamada Atbash. Essa forma Atbash significa o seguinte, a gente pega o alfabeto hebraico, começando no Aleph e terminando no Taf, e a gente inverte letras. O Aleph se torna Taf, o Bet se torna Shin, o Gimel se torna Reish, e assim por diante, Dalet Kuf, e assim por diante. Seria mais ou menos como trocar o A por Z e criar palavras novas na Torá. Aliás, por isso aparece na Gemara que quando a Torá foi traduzida para o grego, escuridão desceu para o mundo, porque na hora que você traduz a Torá para qualquer outra língua, tá bom que você pode traduzir as palavras e talvez o conteúdo, o contexto, mas muita coisa se perde na tradução, porque muita coisa está escondida nas próprias letras da Torá. De qualquer jeito, Atbash significa o seguinte, a gente inverte as letras meio que espelhado, coloca um espelho, no espelho na verdade não vai funcionar, mas coloca algo dividindo o alfabeto em dois, dobra e se substitui as letras. A palavra mitzvah, assim trazem o nome do Arizal, se você substituir a palavra mem e tzadik, as duas primeiras letras da palavra mitzvah, você vai substituí-las pelas letras yud e rei. Então agora, em vez de mitzvah, quando você substituir as duas primeiras letras, mem e tzadik, você vai ter yud, kei, vav, kei, o nome de Kadosh Baruch Hu. Ou seja, cada mitzvah esconde dentro dela, de certa forma, a Kadosh Baruch Hu. Tem uma santidade por trás. Esse é o motivo pelo qual a gente cumpre as mitzvot. Alguém que cumpre a mitzvah simplesmente porque isso parece correto aos olhos dele, então, embora pelo menos ele está fazendo o que é certo, digamos assim, mas ele está fazendo o que é certo não pelos motivos corretos. Ele não está fazendo aqui a vontade de Akadosh Baruch Hu, ele está fazendo simplesmente o que é certo aos olhos dele. Isso daqui é problemático em várias situações. O segundo caminho que a gente encontra são pessoas que eles têm uma emuná, uma fé muito sólida de que Akadosh Baruch Hu criou o mundo, nos deu as mitzvot e devemos fazer o que ele manda. E essa fé segura ele em qualquer situação. Essa fé serve de motivação para cumprir qualquer mitzvah, e essa fé serve de proteção, de força para vencer qualquer obstáculo. Qualquer proibição, qualquer coisa errada, mesmo que ele tenha vontade de fazer, mesmo que ele não entenda, mesmo que vários motivos, ele não vai fazer, porque ele tem emuná e ele faz justamente o que a Kadosh Baruch Hu pediu para ele e nada mais. Quer dizer, nada mais. Não no sentido de que não faço mais o que me pediram, mas nada mais no sentido de que, olha, para mim o resto do mundo não vale nada, todas as outras ideias, todas as outras opiniões, eu não concordo com nada, não aceito nada, para mim existe somente a emuná, a Kadosh Baruch Hu e o cumprimento das mitzvot. Esse é o segundo caminho. Esse é um caminho bom, porque nesse caminho a pessoa está fazendo Avodat Hashem, ele está fazendo o que a Kadosh Baruch Hu pediu para ele fazer. Se ele entende ou não entende o motivo, isso daqui não faz a mínima diferença para ele, ele não está nem aí, ele simplesmente cumpre o que ele foi mandado cumprir. Hoje em dia, na nossa sociedade, fazer simplesmente o que te mandaram parece um tipo de escravidão, mas já escreveu para a gente, Rabi Uda Levi, Avdei Hashem em levadam Roshi.
A pessoa livre de verdade é aquele que é o Ved Hashem, ele é escravo de Akadosh Baruch Hu, certo? Se a gente tem como patrão, como dono, alguém que é o criador do mundo, então, Loka Zenorá, não é tão ruim ser escravo. É ruim ser escravo de alguém com alguém simples, alguém sem um poder, sem força, sem a verdade por trás dele. Mas ser escravo de Akadosh Baruch Hu não é tão ruim, não é o pior dos elogios. Avraham Avinu foi chamado de escravo de Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu foi chamado de escravo de Akadosh Baruch Hu. A escravidão por si só, como a gente, no nosso conceito, nossa concepção de escravidão, a pessoa que sofre, ele não tem direitos e nada disso, realmente é ruim, mas ser escravo de Akadosh Baruch Hu não é algo ruim. Esse caminho é obseda. Tem um terceiro caminho. O terceiro caminho, ele tem emuná, ele tem fé, mas ele busca entender também o motivo das coisas. Ele cumpre, ele não vai deixar de cumprir nada, porque ele tem a emuná. Ele acredita que Kadosh Baruch Hu criou o mundo, deu para a gente a Torá e nos obrigou a fazer determinadas coisas. Ele cumpre, mas quando ele cumpre, ele também quer cumprir conectado com aquilo. Que o coração dele esteja pleno com aquele ato que ele está fazendo. Que a mente dele compreenda o significado e o motivo de por que ele está fazendo aquilo. Esse terceiro caminho, fala para a gente, Nefesh HaChaim, esse é o caminho ideal. O caminho ideal é o caminho em que também a mitzvot, o motivo das mitzvot, não são o motivo pelo qual nós cumprimos a mitzvah, e sim, o motivo das mitzvot é o que nos dá consciência para o valor e para o significado do que a gente está fazendo. Fala Nefesh HaChaim o seguinte, é verdade que tanto o segundo quanto o terceiro caminho, a pessoa que cumprir a mitzvah vai mudar o mundo, vai influenciar o mundo inteiro. Porque assim a Kadosh Baruch Hu criou, essa é a natureza do mundo, que determinado ato tem a capacidade, a possibilidade de criar coisas no mundo, criar anjos, trazer energia positiva, trazer santidade, trazer Kedushá para o mundo. Porém, fala o Nefesh HaChaim, quanto maior for a consciência da pessoa quando ele cumpre aquele ato, quanto ele mais compreender que quando ele está cumprindo aquele ato, ele está primeiro com o corpo, com a parte da nefesh, e ele também tem aqui a vontade, o ruach, ele está com a cabeça focado naquele ponto, isso é a neshama, ele está conectando agora a nefesh, ruach e neshama dele, com a neshama que se encontra lá em cima do que se é kavod. Isso daqui está trazendo ondas de kedushá e santidade para o mundo inteiro, e ele entende o motivo, o significado do que ele está fazendo. Isso daqui, com certeza, fala Nefesh HaChaim nas palavras dele, através disso ele vai causar, vai gerar conceitos maiores em todos os mundos, do que se ele estivesse cumprindo a mitzvah sem essa consciência, sem essa noção, sem a compreensão da Kedushá e da santidade, da pureza que ele tem na intenção dele. Omnam, fala Nefesh HaChaim, Aikar bechol mitzvot leikuva uprate ha'maaseh sheba'em. Porém, nas mitzvot, no cumprimento das mitzvot, o que impede a mitzvah de deixar de ser uma mitzvah, ou seja, o que transforma a mitzvah numa mitzvah, é o ato. O ato é o ponto final. Toda a kavaná por trás é uma tosefet, é algo a mais, é mais importante, é melhor, motiva mais a pessoa, conecta mais a pessoa com a mitzvah, gera algo maior, com certeza. Mas isso não significa que se eu não entendo o motivo de uma mitzvah e eu cumpro sem entender, isso não é válido. Com certeza isso é válido, porque eu cumpro através da emuná, baseado na minha emuná de Akadosh Baruch Hu. Isso aqui com certeza é bom, porém pode ser melhor. Então qual é a diferença entre você que está aqui, acompanhar o Shiurim, estudou Nefesh HaChaim, estudou Kuzari, estudou Maharal, estudou Rav Kook, estudou todos esses livros que tratam dos motivos das mitzvot, o significado por trás delas, e alguém que não estudou, a diferença é qual a força da sua mitzvah, qual a força do seu ato. Quando o ato é feito com maior consciência, esse ato não tem somente o corpo e o coração da pessoa lá. Muitas vezes alguém que faz uma mitzvah com emuná, ele tem o corpo fazendo a mitzvah, ele tem o coração, a vontade, o desejo da emuná, da fé dentro dele fazendo a mitzvah, mas a consciência dele muitas vezes é supérflua, é só no sentido de, bom, eu vou fazer o que tem que fazer e acabou por aí. Porém, quando você também consegue colocar a sua consciência de forma mais produtiva, de forma mais desenvolvida no corpo da mitzvah que você está cumprindo, então você traz mais força da consciência que é ligada com a Neshama. Então a sua mitzvah é muito mais poderosa, é muito mais forte. Então mesmo que também a mitzvot, o estudo do motivo das mitzvot, pode ser muitas vezes perigoso, quando você sabe lidar com isso, quando você sabe que a sua compreensão da mitzvah ela é limitada e ela não tem a possibilidade de mudar as halachot, mudar o comportamento da mitzvah, você usa isso somente de forma positiva, como forma de produzir, de desenvolver a sua consciência e, ou assim,
consequentemente, o valor do ato da sua mitzvah, aí com certeza isso é positivo, isso daqui vale a pena. Então, Zat Hashem, quem está aqui com a gente pode continuar. Acabamos com isso o Perek Kavbet, capítulo 22 do nosso primeiro portão da compreensão do ser humano. Zat Hashem, vamos fazer, como a gente fez no Kuzari, um resumo de forma geral de tudo que a gente viu aqui, para que isso fique claro, isso fique dentro da nossa mente, e depois a gente vai seguir em frente para o próximo portão, o portão que trata da Tfilá. Quem disse que podemos rezar? Quem te deu a permissão de sair reclamando para Kadosh Baruch Hu você quer coisa? De onde vem a força da Tfilá? De onde vem a possibilidade de falar diretamente com a Kadosh Baruch Hu? Quando foi a última vez que você ligou para o presidente para pedir alguma coisa? Não funciona assim. Então, como de repente a gente tem esse direito de vir e rezar? Como funciona a Tfilá? Qual o poder dela? Qual a capacidade dela de mudar a existência? Zat Hashem, no segundo portão, trataremos isso. Até mais.